Olá a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Mais uma vez, eu convido a todos a estar comigo neste estudo novo, do capítulo 6 de Daniel, para que a gente tenha agora mais comunhão com o Senhor, estude mais da sua palavra, porque isso ele se alegra. Capítulo 6 de Daniel é um testemunho, algo incrível para a nossa vida, que cada um de nós possamos seguir o bom exemplo que Daniel deu a cada um de nós, de permanecer fiel, mesmo em meios à grande tribulação. Então vem comigo para mais esse estudo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então ativa aí um sininho, se inscreve no meu canal, compartilha com outras pessoas que gostam de estudar profecias, para que cada um de nós possamos ser também um ponto de conhecimento de luz para muitas outras pessoas. Então vem comigo e vamos estudar mais uma vez. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, amado Deus, obrigada, Senhor, por Tua misericórdia, obrigada, Senhor, por Tuas grandes bênçãos para conosco. Pai querido, nos abençoa, cada um que estiver assistindo, Senhor, este vídeo, estudando a Tua palavra, abre a mente, abre os corações, ó Deus, de cada um de nós. Te pedimos, ó Espírito Santo, que esteja conosco e que nos ajude, Senhor, a compreender e praticar a Tua palavra. Te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, mais uma vez, falando do meu material, qualquer dia eu vou gravar um vídeo sobre esta Bíblia que eu gosto demais, porque a letra dela é muito confortável e o texto, dela vem dos textos receptos, que é o texto em que os protestantes sempre tiveram em mãos e ao longo de tantos anos, Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 até o 5 do livro de Daniel, que diz assim: E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, olha aí, Daniel aqui já estava mais ou menos com 80 anos de idade, era um homem muito idoso, mas tinha o espírito excelente, sobrepujava todos os príncipes. Veja, Dario chama 120 homens para serem príncipes, ali é como se fossem governadores, e chama 3 homens para serem presidentes, sendo que Daniel sobrepujava, ou seja, era maior do que esses 2 presidentes e os 120 príncipes. Então, Dario constituiu ele sobre todos esses homens. E o que foi que esses homens sentiram? Inveja. Não queriam que um judeu estivesse à frente, estivesse acima deles. E então eles se juntaram para conspirar contra Daniel. Por quê? Porque eles procuraram na vida de Daniel algum erro, alguma falha e não encontraram culpa alguma nele. Daniel era um homem exemplar, era um cidadão de bem,
era um homem obediente às leis do homem e às leis de Deus. Assim deve ser a vida do cristão, obediente às leis dos homens e, acima disso, obediente às leis de Deus. Só há uma forma do homem, de Deus, ele ir contra a lei do homem, se caso a lei do homem estiver contrária à lei de Deus. E foi isso que esses príncipes e presidentes pensaram. Ora, Daniel, ele é fiel em tudo, mas ele é fiel muito mais ainda ao seu Deus. Então vamos procurar algo na lei de Deus que faça com que Daniel fique contra a lei do homem. Então você está vendo aí como é que as coisas ficam apertadas para o fiel. Olha, o fiel, o homem fiel, o cristão fiel, a mulher fiel, ele sempre vai ser perseguido. Sempre vai incomodar alguém, sempre vai. Vai ser bênçãos para uns que aceitam a palavra de Deus, que aceitam o testemunho do fiel, mas aqueles que não querem ser fiéis a Deus, que não querem ser fiéis nem mesmo aos homens, eles não aceitarão a tua fidelidade, nem a minha fidelidade. Então vai ter sim conflitos. E às vezes, infelizmente, irmãos, dentro da própria congregação. Você já passou por algum problema na sua congregação? Comenta aqui comigo e me conta, porque eu já passei, não é? Então, o homem, o cristão fiel, ele vai, infelizmente, incomodar o inimigo e aqueles que não estão entregues a Deus, se não estão entregues a Deus, estão entregues também ao inimigo. Então, veja aqui o exemplo, né? Isso é um exemplo de como será no decreto dominical. Então, veja, Daniel, um dos principais personagens ali de Babilônia, ele, no auge da sua glória, ele teve aí grandes problemas. O que vai acontecer no decreto dominical? Por que o decreto dominical vai surgir? Porque os fiéis, eles estarão pregando o evangelho em todo o mundo, estarão vivendo fielmente. E não existirá nada neste mundo capaz de atrapalhar aqueles que estão pregando o evangelho. Satanás, vendo isso, ele vai então dar vida à imagem da besta, ou seja, fôlego à imagem da besta, para que ela seja um motivo para perseguir e parar a obra do remanescente, a obra dos cristãos. Então, o decreto, ele é uma obra de Satanás. Ele é a imagem da besta. Por que ele é a imagem da besta? Porque a imagem da besta é as suas características, sua lei. A gente vai estudar mais isso mais para frente nos livros de Apocalipse. Mas esse decreto ele vem para impedir o povo de Deus de avançar. Mas glória a Deus que isso não vai acontecer, que nós possamos estar preparados a partir de já para este dia. Então, aqui vamos ver do versículo 6 do capítulo 6 de Daniel até o versículo 9. Diz assim, acompanha a leitura. Versículo 6. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Então, isso aconteceu. Veja o caminho desses homens, desses indivíduos. Agora lendo o comentário de Urias Smith, muito bom sobre isso. Diz assim: observe o caminho que esses indivíduos percorreram a fim de cumprir seu propósito nefasto. Eles foram até o rei, fazendo tumulto, diz a margem na King James, na época deles. Por sinal, é a melhor Bíblia que existe, em português. Chegaram como se alguma questão urgente tivesse subitamente surgido, e eles a foram apresentar em unanimidade ao soberano. Afirmavam que todos tinham concordado. Isso não era verdade, pois Daniel, o chefe de todos eles, não foram nem mesmo consultados. Eles dizem que todos estavam concordemente unânimes na mesma decisão, porém eles estavam mentindo. Primeiro eles fazem o grande tumulto, né, para que o rei achasse que fosse algo muito urgente e recebesse eles. E agora eles dizem que unanimemente eles tomaram essa decisão, porém Daniel não foi consultado, ou seja, o chefe deles não foi consultado. O decreto que sugeriram bajulava a vaidade do rei. Por isso que ele nem perguntou por Daniel, né? Sendo ali bajulado, engrandecido, ora, nenhum rei havia recebido tal honra como esse. Diz mais, logo prontamente ganhou sua aceitação. Seria uma posição até então inédita a um rei, ser o único capaz de conceder favores e receber pedidos por 30 dias. Então o rei, sem imaginar quais seriam as intenções malignas dos homens, desses príncipes, assinou o decreto e sancionou no livro de estatutos como uma das leis inalteráveis dos medos e persas. Veja que a Bíblia fala de forma clara que essa lei ela não podia ser revogada. Existia um costume entre os medos e persas em que eles, ao promulgar qualquer lei, nenhum rei que viesse depois deles poderia revogar essa lei. Nenhum, porque para eles a palavra de um rei era infalível. Infalibilidade, uma das características da Medopécia. Existe característica como essa hoje em alguma religião? Sim. Se você for olhar nos concílios aí que houve da Igreja Católica, uma das leis que tem lá é da infalibilidade papal. Então, quando o Papa está sentado na sua cadeira em um concílio, existe a expressão ex cátedra, ou seja, tudo aquilo que ele falar, tudo aquilo que ele ditar ali é infalível, ninguém pode mudar. Ou seja, ele é considerado, aquele ser humano ali é considerado pela igreja infalível. Então, essa é uma característica aqui também dos medos e persas. Então veja aí qual foi a cilada desses homens, e o rei, por sua vaidade, ele não percebeu a grande cilada que estava para pegar Daniel, no qual o rei muito apreciava, né? Então vamos ver agora do versículo 11, do versículo 11 até o versículo 17 do capítulo 6. Diz assim, do 11 ao 17. Deixa eu só dar uma conferida aqui.
Então, vamos lá, do 10, no caso do 10 ao 17, diz assim o 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizera uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei, ao ouvir, tudo aquilo, veja, aqueles homens estavam à espreita, observando Daniel. Eles tinham certeza que Daniel não iria obedecer à ordem do rei. Eles tinham certeza que Daniel iria orar ao seu Deus. Isso é incrível, ver que um homem tão fiel a Deus, ainda na sua velhice, não se importa com o decreto e vai, como de costume, orar a Deus. Sabe, Deus espera de nós uma fé inabalável. Não importa o que aconteça, Deus espera que a gente se mantenha firme, assim como Daniel se manteve firme. Daniel, ao ouvir o edito, ele não se preocupou e ele foi ao seu quarto orar, porque para Daniel, um dia sem orar era mais perigoso do que a cova dos leões. Eu pergunto a você, você tem orado? Você tem passado tempos com Deus? De verdade, tempo de qualidade, sabe? Se ajoelhado, abrir o coração ao Senhor, falar com Ele como se fala a um amigo e pai fiel que está ouvindo. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente o trate como um pai amigo. Aquele que a gente sabe, o único que pode nos conceder bênçãos, o único que pode resolver os nossos problemas. Hoje em dia as pessoas recorrem a psicólogos, recorrem a amigos para falarem de suas dores, para falarem dos seus problemas. E Deus muitas vezes é o último a ser procurado, quando Ele deve ser o primeiro
o primeiro a ser procurado. Porque somente Ele, somente Deus tem poder, somente Deus tem sabedoria para resolver os nossos problemas, para nos dar paz em meio à dor, para nos dar ânimo em meio à tristeza. Somente Deus. Psicólogo, amigo, nada pode fazer, nada pode fazer. Somente Deus. E aqueles homens, eles sabiam que Daniel faria isso. Então, aqui, a afirmação é uma afirmação que deve ter atingido em cheio o coração do rei, mas contra a qual não poderia protestar. E por causa de sua inocência, o Deus a quem ele servia continuamente, e não de vez em quando, ou com altos e baixos, havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. Eu acho incrível, né? Porque Daniel, ele servia a Deus continuamente, todos os dias, todos os momentos. E assim também deve ser a nossa servidão a Deus. Então veja aqui também a estratégia perversa de que lançaram mão para suscitar o preconceito do rei. Ele disse assim: olha, rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, sim, aquele pobre cativo, completamente dependente de ti, para receber todos os favores que desfruta, em vez de ser grato e apreciá-los, não te considera nem presta atenção a teu decreto. Então, era isso que eles queriam fazer com que o rei sentisse raiva de Daniel. Ao eles falar, olha, você dá tudo a Daniel, confia a ele todo o reino, todos os príncipes. Esse aí, exilado, que veio cativo aí de Jerusalém, vindo, todos seus parentes foram mortos. Esse que está aqui na tua casa real, esse que deveria ser fiel somente a ti, não faz caso de ti. Mas Dario percebeu a cilada que aqueles homens, a inveja daqueles homens contra Daniel. Por quê? Porque o testemunho de Daniel não deixou dúvidas do caráter dele para o rei Dario. Então, era o testemunho dele contra as palavras daqueles homens. E diante de um bom testemunho, fiel, e de pessoas que não são fiéis, vai ficar nítido aí, e ficou, né, para o rei Dario, que aqueles homens estavam agindo por inveja, estavam querendo tomar o lugar de Daniel. Por isso é tão importante nós darmos testemunhos. O cristão que não dá bom testemunho, ele não é cristão. O cristão só é cristão quando ele dá testemunho. Quando ele segue o exemplo de Cristo. Então precisamos testemunhar. Tanto os inimigos como os amigos irão reconhecer que você, que eu, que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Você viu nos outros versos, aqueles homens sabiam, viam que Daniel era realmente fiel e honesto. Então vamos ver aqui o versículo 18 até o 24. Versículo 18 até o 24, diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Eu vou dar uma pausa aqui, no versículo 21. Aqui a gente nota também a fé de Dario. Dario, ele orou e jejuou por Daniel, pedindo a Deus que ele livrasse Daniel dos leões. E pela manhã ele foi na cova. Ele foi porque ele tinha grande esperança, porque ele sabia que Daniel era fiel, que Daniel servia a Deus continuamente e que Deus, sim, podia ter poder para livrá-lo da cova dos leões. Então veja, é um rei ímpio que conhecia o Deus de Daniel por ver o testemunho de Daniel. Ele orou e não só orou, ele teve esperança e ele foi lá e conferir se Daniel estava vivo. Vamos ver adiante. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Glória a Deus. Verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Você viu aí? Você viu o fim que teve aqueles homens. Daniel, ele foi jogado numa cova. Ele passou ali uma noite inteira numa cova fria, mal cheirosa, sozinho, cheia de perigo. Um local totalmente desconfortável, cheia de perigo. Ele poderia ser estraçalhado a qualquer momento, mas Deus segurou a boca do leão. Este mundo de pecado é como uma cova. Ela é escura, é fria, a frieza do mundo, a frieza das pessoas que vivem sem Deus é incrível. E um mundo cheio de perigo. A Bíblia fala que Satanás ele é como um leão que está nos rodeando, pronto para nos devorar. E é assim que acontece hoje. Mas Deus ele tem impedido do inimigo nos devorar. Ele tem fechado a sua boca, impedido. Deus ele está ansioso para nos tirar dessa cova. Logo, logo virá amanhã, amanhã da ressurreição, amanhã que é a volta de Jesus, que vai nos tirar deste lugar de trevas, que vai nos tirar o peso dessa natureza pecaminosa, que vai nos tirar da presença do maligno e nos dar descanso. Deus está ansioso por fazer isso. Nós precisamos hoje, assim como Daniel, ser fiel e servir a Deus continuamente. Veja que aqueles homens, 120 príncipes e mais 2 presidentes, eles foram lançados na cova, não só eles, cada um com sua esposa.
já vai dar mais de 240 pessoas, mais os seus filhos, que vamos colocar que cada um tivesse em média 4 filhos, então vai para lá de 600 pessoas. E eles nem chegaram no fim da cova, e os leões estraçalharam e esmigalharam seus ossos. Então veja que Deus tremendo, que apenas um homem, que seria para os leões um petisco, Deus segurou a boca daqueles bichos. Confie nesse Deus. Mesmo que você esteja para perder seu emprego, mesmo que você esteja sendo perseguido na sua congregação, na sua família, mesmo que as pessoas ignorem a sua vida de oração, mesmo que as pessoas comecem a falar e a te criticar e a te julgar, dizer que você só quer ser mais santo do que os outros, porque a santidade ela incomoda as pessoas. Então, mesmo que tudo isso aconteça, se você for jovem, mesmo que você esteja sendo ridicularizado entre ali aqueles que dizem ser amigos ou não, sei lá, permaneça fiel. Permaneça fiel. Deus não vai deixar esse leão te devorar. Você pode ficar triste. Daniel ficou triste. Uma noite inteira naquele lugar frio, escuro. Mas ele foi fiel. Ele creu em Deus. Ele permaneceu firme. E Deus o salvou. Deus o salvou. E para esses que hoje fazem a vontade de Satanás, se eles não se arrependerem, eles serão devorados pelo inimigo. Completamente devorados pelo inimigo. Vamos ler aqui do 25 ao 28, terminando aqui o nosso estudo. Diz assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. O resultado do livramento de Daniel foi uma proclamação, um outro edito por todo o império a favor do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Todos os homens deveriam temê-lo, tremer diante dele. Aquilo que os inimigos de Daniel tramaram para promover sua ruína só serviu para ajudá-lo. Deus foi engrandecido em todo o reino. Deus está sendo engrandecido através da tua fidelidade. Deus está sendo glorificado através da tua fidelidade. Continue firme. Continue avante. Logo, logo virá a nossa redenção. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo. Obrigado por nos mostrar, Senhor, o exemplo aqui de fidelidade. Pai, obrigada, Senhor, porque podemos também ser fiéis, assim como Daniel foi. Podemos seguir o exemplo de Cristo, Senhor. Podemos, ó Deus, vencer o pecado, pois o Senhor está pronto para nos impedir de cair. O Senhor está pronto para nos ajudar, Senhor. Nos dá um escape para que a gente não peque contra Ti. Ó Senhor, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé,
Ajuda-nos a viver vida santa. Em nome e por amor de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus esteja com cada um de nós e Ele está. Amém e amém.